Vou tirar a máscara aqui e ficar longinho de vocês só enquanto eu tô falando. Gente, bom dia, então, para todas nós que estamos aqui hoje, todos nós que estamos aqui hoje. Para quem vai assistir a reunião depois, gravada, porque não vai poder estar aqui, bom dia também. Liliane foi pegar a chave da casinha dela, ela está bem feliz, que agora ela vai se mudar para o lugar onde ela vai ficar os próximos 7 meses. E aí ela estava pronta para vir para cá, mas mandou uma mensagem dizendo que acha que não vai dar tempo de chegar, então vai chegar muito atrasada. Bom, conforme o nosso cronograma, eu vou fazer assim. A gente podia começar já com as apresentações, para a gente não se atrasar. E aí, o que ficar de informe, essas coisas, a gente joga para o final, pode ser? Porque isso dá para a gente resolver no WhatsApp e tal, a apresentação das meninas, não. Para lembrar quem não veio na última reunião, ou quem está chegando e vai assistir a gravação depois, a gente está com um projeto esse semestre da leitura e da apresentação de 2 livros, o da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, e Caliban e a Bruxa, que é um livro importantíssimo para a gente falar de trabalho feminino. Tudo sobre o amor também, né? Mas Caliban e a Bruxa é um livro histórico, assim, é uma bíblia para a gente poder falar de trabalho feminino, principalmente no que se refere ali ao começo, né, da divisão do trabalho produtivo e do trabalho reprodutivo e da valorização de um e desvalorização de outro. Então, vou apresentar hoje Beatriz e Gisele e Lauren. E então é isso. Começa com quem? Gi? Você quer com a Bia? Calma aí. Tá tendo um esquema muito louco aqui, que eu tô no meu celular, porque meu computador não é legal. Eu nem sei se as pessoas estão me escutando. Calma lá. Vou deixar aqui no dispositivo. Não, estão me escutando, não tem ninguém. Vou deixar assim. Pronto. Gente, então, eu mandei o post. Vai inclusive ser esse esquema de post ainda? Vai. Então tá. Porque o objetivo das apresentações é a gente também fazer posts pro Instagram, né, para alimentar o Instagram. Então, eu mandei o post lá no grupo do WhatsApp, porque, né, não estou conseguindo apresentar, então vejam aí individualmente, porque aí vocês conseguem acompanhar. Bom, o meu texto era o iniciozinho ali do livro da Bell Hooks, né, o Tudo sobre Amor. E como é mais um prefácio, uma introdução, né, eu decidi fazer mais um tipo. Eu fiquei muito reflexiva, assim, já com o começo desse livro. Ela não fala tanto, né, assim, da parte teórica, apresenta ali todo o livro, né, falando de cada um dos capítulos um pouquinho, então é bem bom para ter um resumo, né, de como é que vai ser, mas me trouxeram muitas reflexões, assim. Eu quase chorei lá lendo umas partes, porque eu fiquei tipo, gente, é isso. E eu acho que foi essa parte que mais me tocou e que baseou, assim, essa ideia para o post. Então, a gente começa falando de amor ou sobre a falta dele, né? Porque, no fundo, é isso que ela está falando, sobre essa falta do amor ou a presença de um desamor, né, que existe ali. Mas, e como que a gente reaprende a alcançar esse amor verdadeiro, né? Então, nessa segunda página do post, né, eu já coloco assim, que para muitas pessoas o amor ele tem como característica a sua incondicionalidade e a sua ligação com o romance e com a família. Mas o que acontece quando as nossas fantasias românticas elas se evaporam e quando a família é um lugar de desamor? Primeiro que a gente tem que pensar, né, que essa ideia do amor romântico, né, do nossa, vamos encontrar o príncipe, tudo isso é uma construção ali do século XVIII, século XIX, né, da modernidade. Então, isso já faz bastante diferença, né? Assim, essa ideia de amor romântico ela não existiu sempre, apesar da gente ver os filmes lá da época medieval falando, nossa, meu amor. O amor provavelmente existia, né? Mas ele não era assim, o padrão das pessoas alcançarem e terem essas idealizações e tudo. E além disso, né, além dessa ideia de que a família é um lugar de amor, para muitas pessoas a família não é um lugar de amor. Para muitas pessoas a família é um lugar de muito trauma, na verdade, e de algo que é chamado de amor, mas que na verdade é uma violência e um abuso muito grande, né? Então, às vezes a pessoa aprende que o amor é um abuso, né? Que o amor é um trauma, então aquele famoso eu faço isso porque eu amo você,
né? E a gente ouve isso, inclusive, também nas ligações românticas, né? Quantos crimes passionais a gente não vê por aí, né? E, não, eu fiz por amor. Então, isso já começa a ser questionado nesse significado que o amor tem e que o amor, que a palavra amor constitui como um todo hoje em dia, né? Então, passando ali para terceiro slide, poxa, não sei mais dizer qual é a terminologia certa dentro disso. Mas então a gente pode se perguntar, o que é possível definir sobre amor quando vemos cotidianamente que as práticas de amor são atacadas com preconceito e violência, enquanto atos de desamor eles são legitimados em nome da política, do consumo e dos bons costumes. Então a gente vê, né, assim, o quanto que a gente fala sobre esse amor e, né, assim, aquele famoso beijo gay na TV Globo, isso é extremamente atacado, mas ao mesmo tempo, eu faço isso por amor à pátria, né, por amor à minha religião, por amor... Tudo bem. Tô no dispositivo. Pronto. E então, isso acaba criando quase que uma... Eu estou gostando muito dessa expressão ultimamente, né? De dissonância cognitiva. Porque como é que a gente pode falar de amor quando que a gente vê tudo muito misturado, é tudo super confuso, né? Então, como definir o amor hoje? Isso vai depender bastante de... Tá no terceiro. Não sei quem é que tá. Cá. Isso. Então, isso já é um questionamento, né? E a gente pode até discutir um pouquinho depois o que vocês pensam desse questionamento. Então, passando aí, uma das coisas que a gente pode também dizer e que me causaram essa reflexão é que esse amar verdadeiramente nos dias de hoje é, ao mesmo tempo, traumático e revolucionário. Porque ou você vai ser completamente esculachado ali, porque você está seguindo o seu amor. E isso pode, inclusive, né, assim, a gente pode, acho que até, não acho que ela fala nesse sentido necessariamente, se bem que ela fala de trabalho, assim, né, mas nesse sentido de amar o que você faz como trabalho. E hoje em dia, se a gente fala assim, eu vou fazer isso porque eu amo fazer essa coisa. Aí você vai falar assim, mas você não vai ganhar dinheiro com isso, né? Nossa, eu amo ser atriz, eu quero muito fazer isso. Mas você não vai ganhar dinheiro fazendo isso, né? E, enfim, ou até ser psicóloga, né? Quantos de vocês já ouviram da família de vocês que vocês não iam ganhar dinheiro, que era muito melhor ser psiquiatra? Por que você não tá fazendo isso? Então, isso também diz de um amor, né? E diz, ao mesmo tempo, de você conseguir se manter ali, né? E quebrar essas barreiras e seguir por esse caminho, no meio de um mundo em que, né, a violência é tão forte. E traumático porque às vezes você escolhe isso e você ainda assim recebe, né, você ainda assim sofre diversas violências de várias formas diferentes. E para algumas, sim, no feminino, porque, né, isso acontece principalmente para as mulheres, nesse sentido que eu quis colocar aqui, esse amor é sinônimo de obrigação e de performance, né? Então a gente vê muitas mulheres, e inclusive eu vi na clínica mulheres mais velhas, que elas amam a família, que elas não podem ser elas mesmas por conta de uma questão de obrigação e elas têm que performar esse amor, né? Então, a gente vê também muitos casais que falam eu não vou me separar, não tem amor mais nesse casamento, mas eu não vou me separar por causa do nosso filho. E claro que isso envolve muitas questões para além do amor, né? Assim, principalmente para a mulher, nesse caso, porque né, se separar, como diz a Carla, pensão, guarda, tudo isso às vezes causa infelizmente perpassa essa questão do amor, né? Não só do amor, mas de outros aspectos que falam de amor, como o respeito, né? Porque quantos casais não perdem esse respeito e esse carinho um pelo outro, apesar de não existir esse amor romântico, né? Assim, então, isso simplesmente às vezes evapora. Enquanto para outras pessoas é mais fácil falar do amor a partir da dor que é não senti-lo. Então, isso é uma das coisas que ela fala lá na introdução, no prefácio dela, né, de que ela falava muito da morte. E claro que a morte também diz do amor, né, mas o quanto que às vezes é mais fácil para as pessoas, ela especifica, né, para as mulheres também, mas para as pessoas no geral hoje, principalmente pessoas jovens também, o quanto que é mais fácil você falar a partir desse lugar da dor ou da falta desse amor, né? Então como que a gente pode falar de algo que às vezes a pessoa nunca conheceu de verdade?
mas ela vê por aí e ela sabe que existe, né? Então, tem alguma coisa de errado com ela, né? Muitas vezes vem na verdade, a gente pode ver até todos os estados do luto, assim, quando a gente está falando desse amor, porque vem essa sensação de culpa, vem a sensação de raiva, né? Vem todos aqueles os 7 estágios, né, do luto que a gente vê quando as pessoas estão falando dessa falta desse amor. Principalmente, de novo, eu estou falando aqui de um lugar muito da minha experiência como clínica, né, também. Bom, passando aí, então, o que acontece é que, às vezes, a gente chama de amor determinados tipos de atitude que vão propagar justamente o seu contrário, que é o medo, a violência e o trauma. E, como apontado pela Bell Hooks, né, para a gente viver esse verdadeiro amor, primeiro é preciso reconhecer essa falta e passar por esse luto. Então, às vezes, para você conseguir... tem uma frase que me marcou muito, que ela falou, que é justamente sobre perpassar por esse trauma, né? Esse trauma muitas vezes não, né? Porque trauma geralmente tende a ser infantil. Mas esse trauma que está lá atrás e você conseguir elaborar essas experiências de que isso não existiu, né? E muitas vezes isso não é fácil de reconhecer, de que porque não, a nossa família ela tem que dar amor. E então, para muitas pessoas é muito complicado você reconhecer que talvez você não tenha recebido esse amor que foi prometido ou que você idealizou quando você era criança. E tá tudo bem reconhecer isso, né, também, porque eu falo, inclusive, assim, que quando a gente está falando sobre isso na clínica, né, não é um ponto de você virar e falar assim, a minha mãe não me deu amor, então eu vou lá e vou, ou meu pai me deu amor e eu vou julgar e vou atacar essa pessoa e vou lá tirar satisfação, porque já foi, o trauma já aconteceu. Né? Então, é um ponto de você reconhecer isso para seu próprio processo de cura e para você se permitir ter essa abertura para esse amor, novamente. Né? Então, o primeiro passo é reconhecer que existe uma falta, né? Porque senão a gente vai sempre achar que está preenchendo com alguma coisa. Bom, então, compreender que esse amor não é dado e que ele demanda trabalho, que ele perpassa essas dimensões como o gênero, como o capitalismo e a política, e que ele não é sobre realizar as fantasias e os ideais, pode ser uma daquelas pílulas bastante difíceis de engolir, né? Mas é fundamental para que a gente reaprenda a amar, né? Como ela mesma propõe. Ela fala justamente que é o principal ponto dela, né? Um dos principais objetivos dela com esse livro ajudar as pessoas a reaprender o que é o amor, né? E eu gosto muito de falar a palavra lacaniana do ressignificar, né? Mas talvez não seja um ressignificar necessariamente, porque o significado do amor ele ainda está aí, ele só foi extremamente distorcido, foram adicionados significados a esse amor aí que não tem nada a ver. Então, não sei que dicionário que falou isso, mas é o dicionário dos nossos inconscientes, viu? E para amar é preciso mais do que essa afeição, né? E isso também é uma coisa muito idealizada, né? De que para amar basta você ter o afeto pela pessoa. Mas é essencial que também exista esse respeito, a responsabilidade, o carinho, a confiança, a comunicação, honestidade. Então, o amor ele não é por si só uma coisa única, né? Ele é uma coisa que engloba vários outros fatores quando a gente está falando das relações, né? E para alcançar isso, essa banalização do amor e do desamor, por que eu falei banalização do amor aqui, né? Justamente por conta dessas idealizações e dessa ideia de que todo mundo tem que ter amor, só que ao mesmo tempo ninguém tem. Então, existe uma banalização dessa ideia do amor, né, também. Além desse reconhecimento da sua falta, eles são passos necessários. E isso é bastante interessante, assim, trazendo até uma experiência pessoal minha, de que eu lembro que eu ficava muito frustrada, e ela também comenta isso lá na introdução dela, mas isso foi uma experiência que eu tive, assim, de ficar muito frustrada com determinados aspectos do meu relacionamento, porque, como assim? Né? Como assim não é isso? Como assim esses papéis são trocados, né? E, nossa, mas você é mó feminista, né? E tudo, mas a gente, né, internalizou esses papéis, então às vezes a nossa expectativa ainda vai em direção a isso, e acho que é muito importante também passar por esse processo de
talvez não de desidealização ou de você parar de ter fantasias, né? Porque essas fantasias elas vão acontecer, é natural. Mas entender que nem isso não é necessário, né, para que você tenha uma relação amorosa com as pessoas boa, né? Nem sempre todas as suas fantasias e idealizações junto com a outra pessoa vão se realizar, né? E aí uma das frases clássicas que do Lacan que ficou vindo na minha cabeça, né, o tempo todo lendo esse texto foi: amar é dar ao outro que a gente não tem, né? E isso ainda se torna ainda mais forte quando a gente pensa nas pessoas em que faltou esse amor, literalmente. Então, como é que a pessoa vai amar dando algo que realmente ela não tem, né? Que ela nunca sentiu. Então, nesse último post eu coloquei uma das frases dela que me impactou, assim, já mais para o final do texto, que é que só o amor pode curar as feridas do passado. Entretanto, a intensidade de nossos ferimentos frequentemente nos leva a fechar nosso coração, tornando impossível retribuirmos ou recebermos o amor que não nos é dado. E é isso. Então, foi bem um momento muito de reflexão, esse primeiro momento do livro, né? Mais do que eu acho de efetivamente absorver, né, o conhecimento que ela está passando ali. E eu acho que é bem fundamental, assim, que todo mundo leia, inclusive essa primeira parte do livro. Às vezes a gente adora pular um prefácio, né? Assim, isso aqui não é um livro de verdade. Mas eu acho muito importante porque você tomar esse tempo para deixar o livro mexer com você antes mesmo dele começar faz bastante diferença. Então, realmente recomendo aí que quem não leu ainda leia, porque já traz assim toda uma carga para vocês quando vocês forem ler depois o resto do livro. E é isso. Perguntas, discussões, pensamentos. Com certeza. Eu fiquei. Peraí, que vai ter que fechar ali. Primeiro a reunião ficou gravada e eu esqueci de passar nos slides, porque eu estava colocando no Instagram que a reunião ia ficar. Gerenciar tudo é muito louco, né? Mas esse livro. E agora a bateria vai acabar, né? A pessoa tem que parar o que ela está falando para sair outra, né? Poder ligar. Mas eu acho que esse é um dos livros mais impressionantes assim que eu já li, porque ele leva a gente a repensar o amor em tantas circunstâncias, né? E também no trabalho, eu acho. Não amar o trabalho, mas ter uma relação com as pessoas que, para além de respeito, às vezes é de amor mesmo. E a gente tem vivido uma ética, não é só amar o que você faz, não, mas eu acho que assim, desenvolver relações que sejam mesmo de amor, de respeito, não amor, né, erótico, mas de amor, de respeito com as pessoas que você trabalha, não ter coragem de prejudicar as pessoas que você trabalha, não só por uma questão mas e falar isso é tão curioso, né? Porque um tempo atrás eu comentei, não é com quem, eu acho que foi com alguém de vocês, que eu falei assim, gente, amor virou uma espécie de palavrão, né? Você fala isso e é como se você fosse um trouxa, um idiota, que não soubesse, que não tivesse, que não tivesse situado no real, que não tivesse capacidade de ser produtivo, né? É como se sentimento e razão, isso é da nossa sociedade, como se sentimento e razão não pudessem caminhar juntos, principalmente se a gente estiver falando de produtividade, que é o Deus do nosso momento, né? Então, para produzir, e aí vai ficar para mim sempre a frase que Marina Maia contou na entrevista que ela estava fazendo com as gestoras, que uma gestora falou para ela que ou eu sou líder ou eu sou gestora. Para liderar e estar com as pessoas e amar essas pessoas, eu tenho que deixar de ser gestora. Para ser gestora, né, tipo, golejar lá, gestão como doença social, para ser gestora, eu tenho que sair atropelando tudo. Então, o trabalho como a gente pensa hoje foi reificando tantos sentimentos, reificando no sentido de tornar coisa, que até o amor também virou uma coisa. Né? E, ao mesmo tempo, a gente escuta falar muito pouco desse tipo de relação dentro das organizações. Vou dizer que as pessoas estão erradas? Não vou dizer. Um colega meu uma vez disse numa reunião: eu não vim aqui para fazer amigos, eu vim aqui para trabalhar. Não posso julgar, né? Porque ele está talvez melhor adaptado do que eu, que vim aqui para as duas coisas. Mas eu acho que ele talvez esteja melhor adaptado que eu, mas melhor adaptado não quer dizer que é saudável, né? Então,
E nas relações amorosas, isso que está aí no final, de você só resgata, você só se resgata se você conseguir exercer plenamente. Realmente meio pesado, mas se você conseguir exercer essa capacidade de amar. Aí no Dia dos Namorados eu fiz um post, no domingo eu fiz um post falando da minha relação com o Renato, né? Que é uma relação de muita coragem, porque assim, a gente é bem diferente e no fim, todo mundo que me conhece mais ou menos diz para mim assim, cara, eu não te entendo, né? Porque você tá com a vida perfeita, você vai entrar numa vida perfeita do tipo, sua vida tá toda organizada, né? Você saiu de 2 relacionamentos muito difíceis, muito ruins, você vai entrar em um relacionamento e eu me perguntei muito tempo isso, né? Por que eu ia fazer isso de novo? Mas aí, ao mesmo tempo, vem essa coisa, assim, gente, amar é do humano, né? A gente estuda muito, fala muito do sentimento, mas também dentro dessa perspectiva, não sei se eu estou falando coisa com coisa, mas enfim, também dessa perspectiva de reificação das coisas, do tipo, para que você vai entrar nisso? Cara, não tem para quê. Né? Como assim? Aí tem que ter uma utilidade também, o processo de envolver-se com. Hello! Tudo bem? Tem cadeira ali. Também tem que ter uma utilidade, esse processo de amar, ele tem que se encaixar ali dentro de um esquema pronto, né? E eu penso que não, e eu acho que a Bebooks também pensa que não. E é muito interessante, eu sempre falo desse bendito livro, quem convive há mais tempo comigo já ouviu falar que é um livro dela, que é meu livro de cabeceira, que é o The Will to Change, que ela vai fazer uma análise da masculinidade, partindo da relação dela com o pai dela, né, que era uma relação muito dolorida, muito dolorosa, mas uma relação de muito amor, por óbvio, né, era o pai dela. E ela tem certeza que o pai também a amava muito, a despeito da forma como ele se comportava. Então, dentro desse amor imperfeito, cheio de questões, é que eu acho que ela parte para escrever o Tudo sobre o Amor. E, enfim, estou bem feliz com a nossa, que não foi bem nossa, que foi meio minha, com essa escolha para esse semestre. E eu acho que o prefácio já dá para a gente uma ideia da riqueza, né? Essa mulher, gente, eu já maratonei Bell Hooks no YouTube. E Federici também, sugiro que vocês façam a mesma coisa. Inclusive, antes de ler, porque às vezes as pessoas falando ajuda a gente a entender um pouco melhor as ideias dela depois que estão escritas, né? Mas ela era de uma doçura, de uma força, de uma gentileza, tudo ao mesmo tempo, que está aí nos livros, né? Se transparece em cada coisa que ela escreve. Mas eu acho que é uma análise bem. Primeiro, é uma análise de uma mulher negra. Eu acho que isso muda muita coisa. É diferente a gente, por mais que nós amemos Freud, Lacan, eles têm um ponto de vista que é totalmente diferente. Você, né, ler e ouvir uma mulher negra falando sobre o amor é disruptivo. Esse livro é bem disruptivo e eu acho que traz o amor para um outro lugar. E aí, sobre essa coisa das vivências pessoais, quando eu era adolescente, tem vários momentos assim que eu me lembro de onde o amor, né, de como as coisas eram percebidas, assim. Teve um momento da minha adolescência que as pessoas diziam assim, você não pode, tipo, banalizar o amor dizendo que ama qualquer pessoa. Que era essa coisa quase de santificar o amor romântico, né? O amor você tem que guardar para aquela pessoa. E eu fico pensando em como isso foi mudando ao longo dos tempos, não só na minha vida, porque hoje é uma coisa comum, por exemplo, a gente mencionar amor entre as minhas amigas, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, foi uma coisa sempre mais tranquila, mas eu e os meus filhos, que sempre teve uma coisa, né? Então, assim, Francisco sai para a escola, tchau, mãe, te amo. É uma coisa mais tranquila, mas na nossa sociedade isso não é uma coisa comum. As pessoas declararem seu amor, a não ser que seja para um parceiro romântico. E aí é o que a Bia estava falando, aí tem um monte de coisa que está autorizada, né? Aí tem lá, a relação tem um dia, e a pessoa já está fazendo. Vocês viram esse post, gente, certeza? Da pessoa comemorando um dia de relacionamento. Vocês não viram? Feliz um dia lá. Então, assim, essa. Hã? Já vamos comemorar lá no primeiro dia, a gente sabe quanto tempo esse trem vai durar, né?
Vocês vão até amanhã, melhor comemorar. Vamos viver o hoje, gente. A gente não sabe quanto tempo vai durar. Enfim, Bia, obrigada pelos posts. Eu queria só fazer um adendo de uma outra parte, assim, que é muito, marcou muito nesse prefácio, que é quando ela fala dessa diferença de como que as pessoas validam as falas de amor de homens versus as falas das mulheres, né? Então, ela vai falar que muitos dos poetas que falam sobre amor, e que a maioria deles são homens, são muito mais valorizadas as obras de homens que falam sobre amor do que a obra de mulheres que falam sobre amor. E isso é uma coisa que acho que parte um pouco desse lugar, dessa dificuldade de permitir esse amor por parte das mulheres, até porque a gente viveu, né, assim, nessas últimas décadas e vive essa ideia de, não, a mulher é empoderada, a mulher é forte, e aí, só que pra gente, falar eu te amo, fazer uma coisa fofa, é aquela coisa que é muito feminina e te desvaloriza e te coloca num patamar abaixo, então você não pode demonstrar afeição. Então, isso se torna ainda mais complicado, porque você já não tem uma valorização. Então, quando você estava falando essa história com o Renato, eu me peguei pensando, alguém falaria isso para ele? Ou falaria, nossa, é tão lindo o homem lá de 40, 50 anos indo buscar o amor de novo. Falaria isso para ele? Alguém falou isso para ele? Ah, é. Aquela coisa do ser colocou constatado game over, né? Né? E assim, a vida acabou com o homem no. Como se fosse uma coisa muito ruim, vamos ver, né? E é o amor colocado assim, que você falou, acho que tem fragilidade, eu acho que
Obrigada, Moisés. Você tá mudo. Nossa! Tava todo mundo mudo aí? Então não gravou para ninguém. Ô, Moisés, na próxima você avisa antes. Tentar resumir aqui. O que eu estava dizendo, tentar resumir só um pouquinho aqui. O que eu estava dizendo é o seguinte. Moisés, você pegou a parte do amor e do poder? Sem a musiquinha engraçadinha que você sempre canta nessa hora, da Rosana. Não. Sim? Não, ele está dizendo que está. Demonstra que ama os filhos loucamente e que sairia de uma reunião. Isso é muito bonito na capa da Marie Claire. Diretora da Avon, larga tudo para poder falar com o filho no telefone. Mas na prática não é assim que acontece. Na prática mesmo, gente, não é assim, né? Não é assim para as empregadas domésticas, porque essa patroagem que a gente tem em Casa Grande e Senzala no Brasil é o seguinte: se a mulher faltou porque ela precisa levar o. Não estou falando das faltas de compromisso, não é disso que eu estou falando. Porque ela tem que levar o filho no médico. E, gente, médico da rede pública não atende no sábado. Hello! Tem que ser durante a semana, né? Isso é tratado com um nível de descompromisso, como uma coisa do descompromisso. No mundo do trabalho, para gente, que é mulher, alfa, branca e tal, que está nas organizações, não é muito diferente, né? Para gente que é destinado ao cuidado. Então, vai vendo como, ao mesmo tempo, o amor é explorado e, ao mesmo tempo, ele é desvalorizado quando estamos falando de mulheres, porque ele é explorado. Ele é muito explorado. Do contrário, não seríamos nós os principais responsáveis pelo cuidado no mundo, né? Nessa nossa realidade. Daí, voltando aqui, quando o amor é manifestado por um homem, tipo o pai que sai para levar tá com febre, o pai não vai trabalhar, nossa, super compreendido. Por quê? Ele, como uma pessoa que historicamente, socialmente, é detentora do poder, fica bonito mostrar um traço de humanidade via amor. A gente, como pessoas que são classicamente historicizadas dentro de uma lógica de amor, quando a gente abre mão desse amor, é bonito mostrar que a gente tem um traço de poder, de frieza, né, de controle das emoções e dar conta de não sucumbir ao amor do filho. E eu falo disso com os filhos num lugar de muita tranquilidade, porque eu já fui essa pessoa, essa mulher que abria mão, assim, para trabalhar, para mostrar que era uma excelente profissional. Tá super terapeutizado, não me culpo. É o que eu tinha que fazer no momento em que eu estava vivendo, porque senão eu não chegaria onde eu queria chegar. Então, assim, o problema não era eu, o problema era a forma, né? A forma era horrível. Mas já deixei criança com febre em casa para poder fazer palestra, para poder vir dar aula, para poder, sabe? Já deixei filho muito doente em casa, assim, doente que quando eu cheguei ele já estava no hospital, para poder fazer coisas de trabalho que hoje eu não faço mais. Não faço mais porque eu também já estou num lugar onde eu posso falar essas coisas para um monte de gente. Não preciso fazer. Mas quem são as mulheres que podem se dar esse direito, né? Eu parei de fazer isso um dia que eu vinha trabalhando há muito tempo num congresso, isso era 2009. O Miguel, mais velho, estava com 2 anos, o Francisco ainda não existia. E eu comecei a ter náuseas profundas, mas assim, náusea de não dar conta de fazer mais nada, né? Eu estava trabalhando, de repente subiu um enjoo, subiu um enjoo, subiu um enjoo. E aí, numa sessão de terapia, eu realizei que eu estava sentindo náusea de saudade do meu filho. Tava com tanta saudade de estar com o Miguel, que eu chegava, ele estava indo dormir, eu saía, deixava na escola, né? E ele me fazia tanta falta, visceralmente tanta falta, aí não sei, tem pessoas que vão dizer, ah, mas dispositivo materno e tal, sei lá, chama do que você quiser. Eu estava sentindo uma falta visceral do meu bebê, que ele era um bebê, tinha 2 anos, né? E fico imaginando quantas mulheres não passam por isso, tem que silenciar esse negócio, porque minha vida ainda era ok, né? Eu, de qualquer jeito, ainda conseguia mais ou menos ali, pude abrir mão de um monte de coisa para poder estar com ele a partir daquilo ali. Mas quantas mulheres não podem, né? Estar com seus filhos, e a gente não fala disso, mas chama você do que você. Renata fala disso. Chama você do que você quiser. A saudade que eu tinha do meu bebê era visceral, assim, um negócio que estava me consumindo e eu não conseguia nem nomear, porque já fazia tempo, isso durou um tempo, gente. Não foi assim, numa semana eu senti isso e
e na outra eu resolvi, né? E quantas mulheres passam por essa experiência e isso não é nem valorizado, muito menos validado. Ela é frouxa se ela declara que está sentindo isso, né? Com toda essa perspectiva do... Gi, abre a câmera, abre o som aí, vira para a Renata para não perder a fala dela, por favor. E vem com toda uma E vem com lógica. toda uma lógica do que é ser mãe na nossa sociedade. Que na hora que você entra no hospital, casa de parto, qualquer coisa, você vira o que lá dentro? Uma mãezinha, né? Então, toda a nossa força, toda a nossa sabedoria, todo o nosso amor, toda essa... Eu não acho que o amor inclui poder, eu acho que o amor inclui força. Toda essa força que vem do amor, ela é desvalorizada com palavras como mãezinha, com coisas que diminuem isso que é muito, muito forte, né? Eu acho interessante a gente sempre deixar em suspenso mesmo esse conceito de dispositivo, porque está muito mais relacionado, talvez, ao poder do que ao afeto, né? Esse primeiro, essa introdução da Bell Hooks, né, eu vou destacar algumas coisas aqui que me chamam muita atenção, que tem a ver com isso que a gente está conversando, que é... Vou tirar. Que é quando ela fala, primeiro, da sensação de um abandono, né? E quando ela destaca um estranhamento, assim, até uma revolta, porque tem um grafite que foi apagado. Quer dizer, aquilo foi retirado. E ela está questionando o tempo todo, né? O desamor, cadê o amor, desamor. Aí eu fiquei pensando, será que não está ela, né? Reivindicando a condição de ser amada, ser objeto de amor? Porque, ó, se a gente pegar lá em Freud, lá nos primeiros estudos de Freud, ele vai falar nos estudos introdutórios da histeria, né, a questão da moral civilizatória. Ele vai falar, ó, para uma mulher conseguir manter um casamento, ela tem que ser muito saudável. Por quê? Aí, por que ele vai falar isso? Vai falar todo do processo educativo, que a mulher, enfim, a mulher, ela está nesse lugar, historicamente, com quem investe, né? Nós investimos afeto. O objeto de amor é o outro. E ela tá, olha que incrível, né? Que momento que a gente está, né? A gente está reivindicando ser objeto de amor. Cadê o amor? Cadê o outro? O outro não está lá. Então, eu achei tão bonito quando ela destacou, né? Que foi apagado, foi colocado uma tinta branca em cima daquele desenho, daquela frase, né? E aí é retirado, né? Esse senso de abandono, ela foi expulsa do paraíso, ela fala, né? Foi retirado, né? E o movimento de Eros, né? Freud também vai falar disso. Eros é ligação, é, é investimento, né? Então, me fez pensar nessas questões, né? Porque um relacionamento ele é investimento, mas agora a gente está nesse lugar debatendo. Cadê o meu, né? Assim, essa reciprocidade. Então, realmente, não tem lugar para poder. E aí, dentro do que você está falando, me lembra uma coisa que é assim: quem é a mulher que reivindica que quer ser amada? Quem que pode se dar o direito? Qual mulher que pode dizer assim, olha, você... E em vários níveis, no nível sexual, porque a mulher está sempre no lugar daquela que não quer o sexo. Mas e se é ela que quer? Se ela que quer, né, a conjunção, ela é percebida como dentro... Vou falar dentro de um relacionamento heteronormativo, né, que é do que a gente está mais ou menos falando aqui. Se ela reivindica ser amada, ela vai ser colocada no lugar da mimizenta, da eterna insatisfeita. Então, sempre que a mulher, dentro de um relacionamento heteronormativo, está reivindicando essa coisa do, olha, eu quero ser vista, né? Eu quero ser objeto do seu investimento também. Não quero só eu doar. Isso, gente, desde longos tempos. Você é louca, você não consegue ser a mulher sábia que o esteio da família, né? O que que tem se ele tem... Gente, cansei de escutar isso de amigas minhas, assim, não interessa, no fim do dia ele sempre volta para casa. E daí, né? Não interessa se ele é frio, seco, se o sexo é uma droga, se a gente se comunica mal. No fim do dia, ele sempre volta para casa, porque não volte, então, né?
Mas não é essa a percepção que se tem. A percepção que se tem é que o pouco que é dado tem que ser sempre valorizado como muito. E aí vão dizer que isso é amor. O amor para a mulher é sempre abnegação, né? Inclusive o amor romântico. E aí eu estou lendo um livro do Byung-Chul Han, que foi recomendado por um professor que estava numa banca junto comigo, uma qualificação de doutorado, que é A Agonia do Eros. Eu nem tinha ouvido falar desse livro, é um texto bem pequenininho assim. E aí ele diz o seguinte, olha, para a gente poder falar de erótico, tem que haver um outro desvinculado de mim, eu tenho que perceber a existência de um outro. Nessa sociedade que a gente vive, ele está falando em linhas gerais, lógico, nessa sociedade que a gente vive, de individualização, o outro deixa de existir, né? Porque cadê o outro? Alteridade, numa sociedade de uniformização, o outro, em termos de alteridade mesmo, ele não pode existir. Tem que ser tudo parecido comigo, me, myself and I, tem que ser tudo funcionar assim. Só que eu vejo que nas relações heteronormativas, românticas, a outra, a mulher como um outro, na verdade ela nunca existiu. E é nesse ponto. Nunca existiu. Abre aí para gravar, Renato. Eu acho que é nesse Eu acho que é nesse ponto que dá para fazer uma conexão, por exemplo, com a Federici, quando ela fala da sociedade, né, dessa questão da comunidade, né, que seria, digamos, se contrapondo a um capitalismo, né, onde o que está em jogo é o consumo, é a violência, a produção, aí a gente já estaria falando desse outro, né, e desse reconhecimento do eu pelo outro. Sim, mas que aqui pra gente, eu ponho e tira de máscara, é bizarro. Mas que pra gente, dentro da lógica heteronormativa e também dentro de outras lógicas, a mulher existe como um produto a ser consumido. A gente já falou disso em algum momento aqui no grupo, né? Apesar da conformidade, da formação fisiológica, quando você está falando de sexo heteronormativo, quem come é o homem, na verdade, quem come é a mulher, se a gente for parar para pensar. Mas dentro da lógica de consumo, de quem consome quem, a gente coloca a coisa né, do homem comer. E é uma relação de consumo, inclusive consumo do nosso amor. Eu trabalhei muito tempo com grupos de mulheres, mas assim, um dos últimos grupos que a gente fazia atendimento no CAEP, eu lembro de uma mulher que falava assim: os homens eles vão, os homens corroem nosso amor. E a palavra corroer, né, falava muito dessa destruição. Eu amava, hoje eu não sei se eu amo mais, porque a coisa foi sendo corroída, destruída, consumida nesse comportamento, né, deles de usar o nosso amor, explorar o nosso amor. E Pinta, faça uma tinta por cima. Você desenha, sim, coloca algo de seu, façam por cima. exatamente. A marca permanece ali. Embaixo de todas as camadas de Embaixo de todas as camadas, continuava o desejo de ser amada e continuava a oferta do amor que você deu, numa expectativa de reciprocidade que a nossa cultura narra como um erro. Porque amar é doar-se, né? A expectativa de reciprocidade da mulher em relação ao amor, ela é vista como se você não amasse o suficiente. Você ama quando você dá conta de estar num lugar em que você está ali e não precisa receber em troca, né? Que é, dentro das relações heteronormativas, uma coisa meio amor materno. E eu vou falar um negócio para vocês, como mãe. No amor materno, a gente tem muita expectativa de receber de volta. Não me vem com esse negócio não, porque tem, né? Não é legal. A gente investe muito. Como assim, meu filho não vai me amar? Desculpa, é o mínimo que eu espero de você, meu querido. Se alguém disse o contrário aí, eu te emprestei meu corpo para você vir aqui, brotar nesse bailão, e você acha que você ainda tá fazendo muito de me amar. Hello, né? Cuidado no envelhecimento também. Então, essa narrativa sobre quem é a mãe, dentro dessa lógica de amor, que não quer nada em troca, também está equivocada, porque eu quero em troca sim. Está ficando gravado, meninos? Miguel e Francisco, vocês estão ouvindo? Ou vão ouvir em algum momento. Então, não tem muito esse negócio, né? De não... A gente diz que tem. Mas aí eu fico pensando, sabe, em termos de sintomatologia na clínica. Cara, quantas vezes já não escutei mulher falando de aperto no pescoço, pressão, aperto no pescoço. Essa coisa de dizer que não precisa, ela vai ficando entalada. Não sei vocês, eu vivi experiências assim de pressão no pescoço várias vezes. Esse treco fica entalado, a gente quer ser amada sim, isso não é demérito nenhum, não nos torna mais fracas. Eu acho que é legítimo o direito de querer ser amada, e não precisa ser reciprocamente não, porque a gente pode querer ser amada diversamente, assim, né?
E não é que ser consumida, é ser amada. Não é ser consumida por, né? É a vontade mesmo de que alguém não passe uma tinta branca. Acho que é importante porque todos aqui que vão assistir que talvez não tenham lido, né, o capítulo. A gente está falando do prefácio do livro da Bell Hooks, tudo sobre o amor. Aí, como é que é a historinha da tinta branca que ela fala? Que ela passava na frente do caminho para... Peraí. Não sabia falar aqui. Não, a história era que ela, no caminho para Yale, né, que era a universidade que ela dava aula, ela passava por um canteiro de obras que tinha um grafite escrito vou fazer aqui, algo do tipo ainda estamos tentando alcançar o amor apesar de todas as improbabilidades, alguma coisa assim. E ela ficava muito mexida e ela, né, sentia que era o momento dela de reavivar ali durante, né, aquele pequeno momento do dia em que ela tinha essa esperança de que ainda tinham pessoas buscando esse amor. Só que, eventualmente, né, por conta das obras e tudo, pintaram em cima do grafite e ela ficou super angustiada, né, e falou, meu Deus, como é que, né, fazem isso de uma forma tão bruta ali, sem nenhum motivo, vão lá. E só que, eventualmente, ela conseguiu conhecer o grafiteiro, né, que tinha feito a arte, e eles conheceram, discutiram sobre amor, e ele deu umas fotografias para ela do grafite, que ela disse que ela colocava, né, em cima de a pia da cozinha dela, porque aí todas as vezes que ela passava lá de manhã, durante o dia, ela lia aquela frase e ela se sentia assim de novo, tipo, realmente ainda tem pessoas na busca por esse amor, né, então essa história. E aí, lembrando, não é só a gente falar... Ai, que desgraça! Gente, é isso, manejo difícil de tecnologias. E aí, lembrando, a gente não está falando só do amor romântico, tanto que eu estou falando aqui do amor materno, onde a gente é colocada na condição de doar, sem esperar nada em troca e não está certo isso, né? Não, mas não sei. Nesse momento do mundo, como teórica, como pensadora, que sou dessas questões, eu acho que não está certo, não. Pode ser que lá na frente eu me engane, mas é muito tranquilo, né? Você socializar mulheres dizendo que elas têm que doar sem expectativa de nada em troca, no que se refere a N questões. Porque, não sei, assim, a gente também já falou disso daqui algumas vezes, existe também. Olha, complicado, como eu disse, quando você está falando de relação de maternidade, a mãe é aquela que salva, né? Ou aquela que serve. Quando ela não tá afim de fazer essas duas coisas, aí ela é menos mãe. Não sei, talvez o meu negócio lá com meu filho tivesse virado menos visceral, pensando aqui, tivesse sido uma coisa menos, se eu fosse socializada de outro jeito, não sei, apesar que eu acho que não. Mas, enfim, se a mãe não tá nesse lugar de salvar e servir, ou servir, né, ela é deslegitimada muitas vezes como mãe também. Ela pode perder a guarda dos filhos, por exemplo, se ela não está salvando e servindo o tempo inteiro. Entre outras várias questões que a gente tem. E se a gente for pensar só em trabalho, beleza, aí o amor é deslegitimado. Mas vai você ser uma mulher fria, calculista, no seu trabalho o tempo inteiro, que não demonstra apreço nenhum pelos seus colegas. Se você não souber jogar esse jogo da demonstração dos afetos, que pode até ser feito, se você quiser, de maneira perversa, você não avança na carreira. Porque da mulher é esperar, tem uma expectativa, pelo menos até determinado ponto, que ela saiba fazer muito bem esse equilíbrio entre o cuidar e o ser fodástica na história. Mas ela não pode se comportar como um homem se comportaria, definitivamente. Ser desafetada de tudo, ela não pode. Eu lembrei, cara, do filme. Será que eu tô? Tá. Tô? Tá. Eu lembrei do filme A Filha, né? A Filha Perdida, que é toda essa discussão, né? De não, que ela não sei se vocês chegaram a ver, não. Algumas pessoas tá por R$5, né? Olha, é interessante, que discute essa questão da maternidade,
realidade, né? Que é uma mãe que privilegiou o trabalho, ela foi ser professora em função das filhas. Então, o filme gira tudo em torno dela fazendo uma retrospectiva, que ela está mais velha, sobre a questão da escolha que ela fez, né? E como foi muito duro ela ter que escolher uma coisa ou outra, né? Então, assim, e é a realidade de muitas mulheres, isso, né? Hoje ainda, e olhando minha história, com certeza tem muito a ver com isso. Não vou entrar em detalhes, vou levar para terapia. Chega um momento que eu falava com coisas. Então, se você tem como sempre, todo mundo fala que é melhor. E você não pode ter uma questão de poxa, sei lá, me ajuda. Eu não posso ver. Vai ter ajuda. Então, é bem contraditório, né? Porque, ao mesmo tempo que se você não dá. É muito contraditório, porque, ao mesmo tempo que se espera todo esse amor integral 100%, se você não dá como mulher, se você não dá esse amor 100%, você é desqualificado, ao mesmo tempo, quando você dá 100%, ele é desvalorizado, como você falou. Ah, sim. Obrigada por mencionar isso. E aí tem a coisa dessa nossa... Ah, gente, cansa, né? Cansa mesmo. Essa nossa lógica de sociedade da escassez. Já falei para vocês desse livro, vocês têm que ler esse livro, que se chama Escassez, do Sandy Lighton, e eu nunca lembro o nome do outro autor. Deve estar no Kindle aí, baratinho também, eu tenho ele no Kindle. E tem um podcast do Siddhartha Ribeiro, que eu vou encaminhar lá para o Citrafem, falando sobre como a lógica de escassez que a gente vive no mundo é uma lógica que foi desenvolvida por homens, porque os homens não conseguem administrar a abundância, eles dominaram o mundo com base na escassez, inclusive na escassez de amor. Porque aí, assim, qual que é o ensinamento que a gente tem dentro das relações aí? Não é só heteronormativas. É que se você der demais, né, é lei do mercado. Quem criou o mercado? Não fomos nós, certo? A lei do mercado diz, onde tem muita oferta, o preço cai e diminui a demanda. Como é que você faz dentro das relações heteronormativas para poder manter um homem? Qualquer livro de autoajuda para mulheres está narrando isso o tempo todo. Como é que você faz para manter um homem ao teu lado? Você tem que demonstrar a escassez de sentimentos. Você pode estar amando 100%, mas se você amar 100%, demonstrar o seu amor 100%, aí seu amor vai ser desvalorizado. Qualquer livro de autoajuda para mulher vai manifestar isso, né? Vai contar que o jeito é... Aí tem lá, porque os homens amam as mulheres poderosas, né? Porque os homens amam as mulheres que tratam eles que nem cachorro no lixo, por que que os homens... O que ama até pode aceitar. Eu acho que... E aí a pergunta é, sério, isso aqui é uma relação assim para você? Em que você não pode se manifestar plenamente? Eu acho que é essa pergunta, né? Que é a pergunta que eu sempre faço em contexto clínico. Tá, mas é assim que você quer viver? Tipo, se podando, porque se você tá, né? Se você não pode expressar o seu afeto inteiro, porque pode prejudicar o outro ali, enfim. A gente tem que refletir muito sobre isso. Essa coisa da escassez, ela é uma perspectiva muito masculinizada na nossa sociedade. A gente é abundante, né? A gente é a natureza que foi tão depredada dentro de uma perspectiva masculina de utilização do mundo. Ah, Carla, você está falando dentro de uma lógica mística. Não, gente, não estou. Isso é biologia. A natureza, ela é abundante. Os homens também são abundantes. Eles podem se reproduzir facilmente aí, né? Mais do que a gente, inclusive. Então, assim, a gente começar a pensar um pouco como que o mercado, que foi criado long time ago, molda as relações humanas o tempo inteiro. Mercado é Deus, gente.
né? E pensar em mulheres e pensar em trabalho, pensar muito como que esse mercado também regula a nossa vida. Então, que é o porquê que mulher não pode dar no primeiro encontro, porque senão ela vai ser desvalorizada. Então, não pode ter abundância das coisas, entendeu? De afeto, de desejo, não, você tem que se podar ali, quando a gente sabe muito bem, que já dizia Freud, quem tem que ser castrado é o menino. Então, me deixa. Me deixa com a minha manifestação de desejo, ora, droga. Gente, são 11h10, eu vou passar para a apresentação da Lauren. É a Lauren agora? Uhum. Nós duas. Então tá, como faremos aqui? Deixa eu só dar uma... Introdução, Laura? Só para falar, Eu que vou passar? pode ser. Você mandou pro grupo? É só para falar a diferença dos dois livros, né? Fazer essa transição. Que a Ruth, ela nesse livro, ela é uma autora assim, bastante dura, do meu ponto de vista, da minha avaliação, na escrita, porque ela mostra muita realidade, ela conta muitas questões do racismo. Não estou falando só nesse livro, não, tá? Das obras dela, do que eu já li. Mas muito importante, inclusive a gente precisa se apropriar disso, né? Do que ela traz. Porque ela é uma escritora americana, negra, foi professora universitária. Tá dando para ouvir, gente? Sim, não, é porque a gente estava vendo. Sim, está dando. E é porque a gente estava E vendo. ela traz ela morreu há pouco tempo, mas ela traz toda uma experiência do que é esse lugar, num lugar de brancos, né? Numa sociedade de brancos e ela viveu a experiência, que é muito interessante falar, numa escola de negros, numa comunidade negra que ela era muito aceita, acolhida, e a transição que foi quando o racismo foi bastante questionado e tudo, a inserção dela numa escola de brancos, enfim. Então, ela levou essa experiência toda para a vida. Ela disse que queria ser escritora, ela não queria ser professora, mas ela conseguiu juntar as duas coisas. E a proposta de educação dela é muito interessante, ela conseguiu fazer isso na prática. E eu acho que em algum momento até a gente pode conversar sobre isso. Mas nesse livro especificamente, ela é muito amorosa, ela faz o resgate da questão do amor, que, assim, de modo muito diferente, muito original. Ela foi muito feliz. Então, gente, eu Foi um sugiro... dos últimos dela, né? Dá a impressão de um fechamento, assim, de tudo que ela passou. E aí eu fico pensando lá no The Will to Change, quando ela fala da relação dela com o pai. A impressão que me dá nesse livro é de um fechamento. E é muito peculiar que aí ela tenha falecido logo depois desse livro, mas me deu... Ai, fico até arrepiada, né? Me deu uma impressão de fechamento, assim. Ela é muito dura, tem outros escritos dela que são bem, assim... Os artigos também, né? Uma linguagem muito acadêmica mesmo, muito pesada, muito importante, eu acho. Mas esse livro, o outro também, The Will to Change também, ela já tá, apesar dele ser bem mais antigo, mas ela já tem uma coisa mais acolhedora. Mas esse é um presente, né? Ela nasceu nos anos 40, né? 42. Então, assim, ela fez um percurso todo, né? Ela acompanhou as mudanças do mundo, enfim. E o livro da Federici, ele é bastante duro nesse sentido. Eu considero o principal da carreira dela. Gente, é um livro lindo, simplesmente lindo. Eu não conheço outro livro tão lindo quanto esse, pela proposta, pelas cores, pelas fotos, sabe? É uma coisa que eu acho que vale a pena a gente se apropriar dele. E ele, tem um segredo, que me estimulou para o doutorado, porque ela mostrou a relação das mulheres com o trabalho, que era o que eu buscava e que eu precisava muito. Assim. Então, eu sou muito fã desse livro, eu já envio esse livro para todo mundo, a Civilização em Envio, principalmente para as mulheres, porque eu acho que é um livro de cabeceira de vida, que ela mostra por que nós estamos onde estamos, por que as condições contra as mulheres se dá dessa forma, e ela faz um resgate histórico, que é muito difícil para a gente que não tem muita familiaridade com a questão da história, mas quando ela traz desde o feudalismo, que a minha visão de feudalismo era totalmente outra, mas ela aprofunda e explica quais eram as razões, então eu acho que a gente pode acrescentar muito e crescer muito, né? Entender por que das questões de hoje, né? Enquanto psicólogas, que eu acho que somos quase todas, né? Quase. Então, tá. Então, a Lorena vai falar a primeira parte do prefácio, introdução, e o prefácio é muito importante, porque ela contextualiza, tem 3 prefácios, né, Laura? Estadunidense, brasileira, e inclusive do coletivo também, que a Lauren acho que pode falar um pouco. Fiz essa separação, assim, eu fiz
Até porque em alguns pontos ela repete, assim, então. Só eu vou realmente fazer mais uma introdução, assim, um pouco sobre a autora e mais sobre a obra, né? A autora, porque eu já tinha ouvido falar da obra, mas sobre a autora eu não sabia nada. Então, se alguém estava no mesmo caso que eu, poucas, mas enfim. A Silvia Federici, ela tem 80 anos, ela ainda é viva, não é tipo, ó, mito. Nasceu em Parma, na Itália. Só que vivo. Em Parma, na Itália, em 1942. E ela é uma ativista, feminista, filósofa, escritora e professora. Em 1967, ela se mudou para os Estados Unidos, onde pouco depois ela participou de uma fundação do Coletivo Internacional Feminista, que é a organização que lançou internacionalmente a campanha Salários para o Trabalho Doméstico. Nos anos 80, ela viveu na Nigéria, onde deu aulas e se engajou na organização feminista de mulheres na Nigéria. De 1987 a 2005, ela foi professora universitária nos Estados Unidos. Essa parte curricular. O livro foi lançado aqui no Brasil em 2017, mas teve uma versão eletrônica que foi lançada em 2016 e contou com uma mesa de debate, né, também composta pela Silvia e várias outras ativistas. E nessa ocasião foi discutida a atualidade do tema, né, da caça às bruxas no Brasil, nesse contexto, tendo como foco as estratégias relançadas pelo capitalismo a cada grande crise e as possibilidades de resistência dos movimentos de mulheres. Elas, né, entendem, as mulheres que participaram dessa mesa, que esse fenômeno ainda é presente no encarceramento massivo de mulheres negras perpetrado pelo Estado, na subrepresentação ou representação deturpada da mulher nos meios de comunicação, nas violências obstétricas contra cidadãs, que recorre ao sistema do SUS, nos corpos das vítimas de violência policial nas periferias e na experiência cotidiana de perseguição, silenciamento, agressão e invisibilização das mulheres trans, travestis e prostitutas, entre outros paralelos. Bom, o título, né, Caliban e a Bruxa, foi inspirado num personagem da peça de Shakespeare, peça A Tempestade. Caliban é filho de uma bruxa na peça. Eu não sei pronunciar esse nome, gente, será? Assim mesmo? Okay. E na visão de Federici, né, o Caliban representa um rebelde, não só um rebelde anticolonial, mas também é um símbolo para o proletariado mundial e principalmente para o corpo proletário como terreno e instrumento de resistência à lógica do capitalismo. Isso porque eu li assim por alto sobre o que fala a peça, mas no caso eles moravam numa ilha, ele e a mãe, daí chegam invasores que simplesmente se apropriam assim, de tudo. Ela morre, ele fica e é escravizado pelos o Próspero lá. Nossa, é até um nome engraçado, contraditório. E daí por isso que na visão de Federici ele simboliza tudo isso, né? O rebelde, o anticolonial e etc. E ainda na peça, como eu falei, né? Ele é filho de uma bruxa, mas tem essa posição assim mais de segundo plano. Então, já nesse livro, ela traz como uma das figuras principais, né? Porque a bruxa representa um mundo de sujeitos femininos que o capitalismo precisou destruir, né? Como a curandeira, a esposa desobediente, a mulher que ousa viver só, a mulher domesticada que envenena a comida do senhor e incentiva os escravos à rebelião, entre outros. Falar que essa, gente, foi uma peça clássica, inclusive tem filmes até disponível no YouTube, que dá para ver bem rapidinho, que mostra como é que foi essa coisa da meio colonização, né, mostrando que ele sempre foi o selvagem. Então, na verdade, o Caliban é o selvagem que foi o escravizado, né? Inclusive nas versões, assim, né, ele é retratado como homem, como besta, assim, metade. Sim. Enfim. E no decorrer do livro, né, Federici analisa a transição do feudalismo para o capitalismo a partir do ponto de vista das mulheres, do corpo e da acumulação primitiva. Acumulação primitiva é um termo usado por Marx, né,
no capital com a finalidade de caracterizar o processo político no qual se sustenta o desenvolvimento das relações capitalistas. E cada um desses pontos, né, de vista, como da mulher, a condição primitiva, traz conceitos que se conectam com o marco conceitual como ponto de referência do livro, que é o feminista, o Foucaultiano e o marxista. A realização, o livro foi realizado durante 3 décadas em construído e teve por objetivo, assim, original, né, demonstrar a partir de uma análise histórica, como a Juliette falou, que a discriminação contra as mulheres na sociedade do capitalismo não descende do legado de um mundo pré-moderno, mas sim da formação do capitalismo, construída sobre diferentes sexuais existentes e reconstruída para cumprir novas funções sociais. Esse ponto foi importante, assim, no contexto da política feminista dos anos 70, como contraponto, né, à teoria marxista de que as mulheres têm menos poder social do que os homens no capitalismo, porque, como donas de casa, elas estão fora das relações capitalistas. Uma visão, né, cuja tradução política seria a emancipação das mulheres por meio do trabalho assalariado. E contra essa ortodoxia marxista, né, a autora defende que a exploração das mulheres havia cumprido uma função central no processo de acumulação capitalista, na medida em que as mulheres foram as produtoras e reprodutoras da mercadoria capitalista mais essencial, que é a força de trabalho. Então, o trabalho não remunerado das mulheres lá foi o pilar sobre o qual se construiu a exploração dos trabalhadores assalariados, da mesma forma que foi o segredo da sua produtividade. Então, resumindo essa parte, basicamente, as ideias de Marx pretendiam que essa assimetria, né, entre o poder do homem e da mulher e a diferença da valorização também do trabalho de um e de outro, se devia ao fato do trabalho da mulher ser, tipo, qual é a palavra? Irrelevante. Mas, na verdade, Federici e outras autoras, né, que ela cita, vão defender que, na verdade, essa assimetria do poder se deve ao fato desse trabalho não, na verdade, não é por ele ser irrelevante. Na verdade, ele foi muito relevante, mas não foi remunerado. E esse é o ponto principal. Então, a dominação masculina seria, portanto, baseada no poder que o salário confere aos homens. Salário, dinheiro e tudo que vem a partir disso. Então, dentro dessa lógica, né, marxista, Federici diz que sua análise se afasta da de Marx por 2 vias distintas. Enquanto Marx examina a acumulação primitiva do ponto de vista do proletariado assalariado do sexo masculino e do desenvolvimento da produção de mercadorias, ela vai examinar do ponto de vista das mudanças que introduziu na posição social das mulheres e na produção da força de trabalho. Então, a descrição da acumulação primitiva que ela inclui, né, que ela fala, inclui fenômenos como o desenvolvimento de uma nova divisão sexual do trabalho, a construção de uma nova ordem patriarcal baseada na exclusão das mulheres do trabalho assalariado e em sua subordinação aos homens, e na mecanização do corpo proletário e sua transformação, no caso das mulheres, em uma máquina de produção de novos trabalhadores. E o que é mais importante, né, a autora coloca como centro da análise a caça às bruxas dos séculos XVI e XVII. E essa análise se diferencia também da marxiana na avaliação do legado e da função da acumulação primitiva. E, embora Marx fosse assim, profundamente consciente do caráter criminoso, né, do desenvolvimento capitalista, ele considerava que isso era ainda um passo necessário no processo de libertação humana. E Federici vai dizer que ele estava equivocado nesse ponto, já que cada fase da globalização capitalista, incluindo a atual, vem acompanhada de um retorno aos aspectos mais violentos da acumulação primitiva. O que mostra que a contínua expulsão, né, dos camponeses da terra, a guerra e o saque em escala global e a degradação das mulheres são condições necessárias para a existência do capitalismo em qualquer época. Então, desse ponto de vista, a acumulação primitiva foi um processo universal em cada fase do desenvolvimento capitalista.
Então, a lição política, né, que dá para extrair do Caliban e a Bruxa é que o capitalismo, enquanto sistema econômico-social, está necessariamente ligado ao racismo e ao sexismo. E o capitalismo precisa justificar e mistificar as contradições enraizadas nas suas relações sociais, né, ditomando a natureza daqueles a quem ela explora, né? O capitalismo, as mulheres, os sujeitos coloniais, descendentes de escravos africanos, imigrantes deslocados pela globalização. Então, foi todo nesse contexto, assim, que nasceu o livro, né, com a proposta de escrever a história esquecida das mulheres e da reprodução na transição para o capitalismo. E, para isso, a autora revisita e estuda a caça às bruxas, como já foi dito, e a ascensão da família nuclear e a apropriação estatal da capacidade reprodutiva das mulheres, além da colonização da América, a expulsão do campesinato europeu dos seus bens comuns e o processo pelo qual o corpo proletário foi transformado em uma máquina de trabalho, como já foi dito também. Esse ponto, dentre as perspectivas opostas, né, que oferecem as análises feministas e Foucaultianas sobre o corpo, e a forma como são aplicadas na interpretação da história do desenvolvimento capitalista. Então, desde o início do movimento das mulheres, né, as ativistas e teóricas feministas viram o conceito de corpo como uma chave para compreender as raízes do domínio masculino e da construção da identidade social feminina. E, desse modo, a análise da sexualidade, da procriação e da maternidade foi colocada como centro da teoria feminista e da história das mulheres. Partindo, né, de uma análise da política do corpo, as feministas não somente revolucionaram o discurso filosófico político, mas também passaram a revalorizar o corpo. E, da parte das feministas, elas acusaram e criticaram o discurso de Foucault sobre a sexualidade de omitir a diferenciação sexual, que ao mesmo tempo que se apropriava de muitos saberes desenvolvidos pelo movimento feminista. E Federici conclui essa parte dizendo que Foucault teria aprendido, né, caso tivesse estudado a caça às bruxas, e essa história não pode ser escrita do ponto de vista de um sujeito universal, abstrato e assexuado. Gente, tem um livro, A Caça às Bruxas na Era Moderna, acho que é Levac. Eu anotei aqui. Tá. Estão me ouvindo? Acho que é ok, né? Tá tudo aberto aqui. Então, ele fez um levantamento, e foi um homem, né? Bem interessante, de quantas mulheres morreram acusadas de bruxaria, né? Entre 1450 e 1750. Então, ele foi ver nos arquivos dos locais e tudo, porque tinha um julgamento prévio, né, eclesiástico, sei lá, aliás, mudou, né, ao longo desses anos também houve mudanças, mas sempre tinha um julgamento de alguma forma. Então, ele fez o levantamento que a maioria foi de mulheres, e foi por volta de 100 mil mulheres, porque esses números não são consensuais, né, em função dos registros e tudo, e ele foi um autor que foi atrás, né. Então, se a gente for ver quantos autores importantes, como Foucault, o próprio Marx, não dão um enfoque do que as mulheres sofreram, quem eram os sujeitos que eram realmente julgados, né? Então, se perde mesmo, fica um apagamento, né? Então, não dá para considerar. E tem um filme, assim, que eu acho que o nome é A Bruxa, mas é porque tem vários A Bruxa, mas esse é da época bem medieval, que mostra uma menina comum, tem no Netflix, a vida dela e tudo, e ela se envolve com um homem casado, e aí ela mesma passa a se considerar como bruxa. Assim, então, todos os comportamentos que eram considerados desviantes daquela sociedade são enquadrados como bruxaria, né? Então, assim, é interessante a gente ver como que era a dinâmica. Mas tem outros que dá para a gente ter uma noção melhor de como foi, né? Posso fazer um comentário bem engraçado? Eu não sei se para quem me segue no Instagram, mas é porque eu vi uma menina do TikTok. O TikTok tem uns esquemas de que algumas pessoas vão lá, criam uma harmonia instrumental ali e falam, cria uma letra aí e dueta com a gente, né? E aí essa menina, ela foi tão sensacional que a primeira vez eu fiquei toda arrepiada quando vi. E o nome da música dela é Witch, só que é acrônimo, como é que fala quando cada letra vira uma palavra? Acróstico. Um acróstico para Woman in Total Control of Herself.
Aí, witch. Aí eu fiquei, gente, é exatamente isso, né? Então, é isso que significa mulher influente de si mesma. Glória, pode ir, Laura. Então, só resumindo também essa parte mais sobre Foucault. O que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, é que ele faz uma análise, assim, né, disponível mesmo dele, sobre a sexualidade. Isso. Ele vai fazer, tipo, essa análise, né, falar sobre a política do corpo de um ponto de vista do sujeito, assim, assexuado, universal, quando, na verdade, justamente o que a Gisele falou, não dá esse enfoque, assim, que existe, sim, uma diferenciação, e isso é importante porque vai justamente determinar o tipo de trabalho exercido, assim, né, por homens e mulheres, e a forma como é percebido e valorizado cada um deles. Então, nossa linha, né, Caliban a Bruxa, mostra que a sociedade capitalista, na sociedade capitalista, o corpo é para as mulheres o que a fábrica é para os homens trabalhadores assalariados. O principal terreno de sua exploração e resistência, na mesma medida em que o corpo feminino foi apropriado pelo Estado e pelos homens, e forçado a funcionar como um meio para a reprodução e acumulação de trabalho. E, nesse sentido, é bem merecida a importância que adquiriu o corpo em todos os seus aspectos, né, de maternidade, parto, sexualidade, etc. Tanto dentro da teoria feminista quanto na história das mulheres. E, para concluir, a questão histórica mais importante, né, que o livro aborda é como explicar a execução de centenas de milhares de bruxas, como a Gisele e a Bia falaram, no começo da Era Moderna, e porque o surgimento do capitalismo coincide justamente com essa guerra contra as mulheres. E existe, né, um acordo generalizado, não do nada, mas de estudos e da história, enfim, de que, sobre o fato de que a caça às bruxas, né, buscou destruir o controle que as mulheres haviam exercido sobre a sua função reprodutiva e serviu para preparar o terreno para o desenvolvimento de um regime patriarcal mais opressor. E defende-se também que a caça às bruxas tinha raízes nas transformações sociais que acompanharam o surgimento do capitalismo. E, no entanto, as circunstâncias históricas específicas em que a perseguição de bruxas se desenvolveu e as razões pelas quais o surgimento do capitalismo exigiu um ataque genocida contra as mulheres ainda não foram investigados. Então, a gente está aqui para isso, né? E essa é a tarefa que Frederic empreende, né, em Caliban e a Bruxa, começando pela análise da caça às bruxas, no contexto da crise demográfica e econômica nos séculos XVI e XVII e das políticas de terra e trabalho da era mercantilista. Então, gente, nesse iníciozinho do capítulo 1, o que ela vem trazendo? A questão bem histórica mesmo, para a gente compreender. Que no início havia um sistema escravagista, né? Então, principalmente em Roma, era bem comum essa coisa das famílias terem escravos, enfim, né? Ou então nas guerras, que também eram muito comum. Isso durou até o século V, na verdade, que passou a ser uma servidão, né? As relações de servidão. Então, a gente tem que entender que a gente está falando da época medieval, né? Então, que havia... ainda não eram camponeses, apesar dessas relações serem um pouco, vamos dizer assim, bem próximas. A diferença da servidão para o camponês é que o camponês tinha um espaço de terra que ele poderia plantar, e aquele excedente ou animais ele poderia vender, então ele poderia trabalhar um pouco para si, né? Então, essas relações, na minha visão medieval, era muito tranquila, e realmente ela vem trazer todo um conflito, e era o tempo todo, e que o auge dele foi no século XIV. Então, havia essa revolta do campesinato, né, em função dos senhores ali medievais, enfim, tinha revoltas, conflitos, tinha invasão, até morte do senhor feudal. Eu lembro daquele filme do Mel Gibson, não sei se vocês chegaram a ver, que o senhor, ele reivindica passar a primeira noite com a noiva, né, casamento, não sei se vocês lembram, que é bem forte essa coisa, que era comum também, né? Então, inclusive, do senhor estabelecer questões ali, quem que a viúva devia casar, se ela devia casar, enfim, né? Então,
esse excedente que os camponeses conseguiam produzir, eles conseguiam também ampliar a sua liberdade, os direitos econômicos e jurídicos. Passava a ser uma moeda de troca. Então, sempre foi esse conflito. Quem estava dominando e quem era o dominado, né? E isso, se a gente vê, a gente ainda funciona até hoje, né? Então, ele coloca como que os trabalhadores, né, considerados preguiçosos, que não faziam, não trabalhavam para o senhor, ou adiavam a colheita até perder. Então, tinha essas resistências que eram comuns o tempo todo, né? Então, era um estado de insubordinação e, ao mesmo tempo, de vigilância para ver se o trabalho era feito. Bom, e aí ela vem falando que os direitos foram sendo conquistados aos poucos, até surgiu o pagamento em dinheiro, né? Que aí se extinguiu mesmo a relação de servidão. Então, com a monetização, essas relações foram se modificando, mas, ao mesmo tempo, as lutas eram coletivas anteriormente, elas passaram a ficar... Houve um baque, né? Houve um estremecimento aí, porque houve uma divisão social, uma dificuldade de medir essa exploração, né, o quanto que o meu trabalho vale, vamos colocar, e a dificuldade diferencial, o quanto que eu trabalhava para mim e para o senhor, parece que as coisas ficaram um pouco não definidas. E para as mulheres, é todo um processo muito mais severo, porque enquanto no processo feudal as famílias trabalhavam ali, não havia muita divisão do trabalho, com essa questão, houve problemas para as mulheres, né? Então, elas tiveram perda de acesso à propriedade de renda. A propriedade, gente, então, se saía o sustento da renda, a partir da terra, a partir do momento que elas não poderiam plantar, por exemplo, as viúvas, se o marido morresse, elas não podiam ficar com a terra. Então, o que elas iam fazer? As solteiras não tinham direito de herança também, não poderiam ficar. Então, colocando as mulheres em vulnerabilidade, né? Então, ela fala que houve um processo de imigração para cidades, na época ainda feudais, né? E elas começaram ali a desenvolver várias ocupações na época medieval, né? Não sei, alguns filmes trazem isso, né? Elas são ferreiras, são padeiras, são açougueiras. Ferreiras me lembrou a China. Não sei se vocês lembram dela, né? Então, até professoras escolares, médicas, só que com a implantação do capitalismo, né? Então, elas tiveram que sair dessas ocupações, né? Então, ela coloca que a igreja fazia uns sermões, tinha muita disciplina com relação aos comportamentos dessas mulheres, que eram livres, não dependiam tanto dos homens, né? Da renda dos homens para viver. Mas, de modo geral, a Federici, ela é considerada uma marxista, lá na apresentação dela, fala autônoma, que é bem interessante, né? Que é toda uma explicação sobre como se dão as relações capitalistas, né? Mas que traz muitos elementos para a gente entender o que aconteceu, e um conceito principal que a gente tinha até colocado num dos slides era de acumulação primitiva, inclusive é o título do livro. Eu não sei se vocês compreendem, porque eu demorei para compreender. Vocês sabem o que é acumulação primitiva? Quando a gente fala assim, nesse viés marxista? É difícil, né? Para explicar é difícil. Mas, assim, todo o excedente de capital, né, que o senhor, ele precisa, estou falando bem a grosso modo, né, para ter lucro e para ter os privilégios, e que é bem diferente daquele estado de sobrevivência que se produzia. Então, para o capitalismo tem que ter lucro, né? Tem que ter um excedente para que eu possa vender, para que eu possa ter mais acesso a outros recursos. É porque é importante esse conceito para a gente saber. Bom, então acho que era isso, gente. E ela fala bem no finalzinho também dos espaços comunais, que antes eram um local de coesão, cooperação comunitária. Então, ela fala que eram livres os bosques, lagos, né, os parques, enfim. Eu lembro de um filme que os camponeses estão lá pegando uns frutos, não sei, e que vem alguém a cavalo com um chicote para que eles não pegassem. Por quê? Eles tinham que passar pelos processos lá de moer seus produtos e pagar impostos, né? Então, tinha toda uma questão ali de exigências, né, com relação aos direitos deles, né? Então, o conflito era bastante grande.
Então, ela coloca que esses campos comunais, eles eram um local de cooperação, uma fonte de poder e proteção para as mulheres, porque o trabalho era coletivo, todo mundo fazia conjuntamente, criava os animais, tudo, não existia família nuclear, lembrando, todos moravam juntos, né? Isso foi depois, a família nuclear é uma coisa do capitalismo, essa coisa de pai, mãe e filho. E essa era uma forma das mulheres enfrentarem os homens e as violências. Achei muito lindo isso, gente. Enfim, acho que a Federici traz assim, uma contribuição para a gente pensar sobre essas questões muito grande. Nós temos 5 minutos de reunião ainda, porque o conceito de acumulação primitiva é que, assim, também, né, tem relação com o conceito de expropriação, mas basicamente o que ela diz é, não haveria como nós termos um sistema capitalista não fosse o trabalho das mulheres. Fim. Se hoje as mulheres fazem uma revolução e dizem que vão parar de fazer o trabalho que elas fazem, né, o sistema vai ruir. Se a gente, na verdade, o sistema vai ruir se a gente parar de se reproduzir. Se as mulheres pararem de se reproduzir, o sistema capitalista, pelos cálculos que são feitos aí, ele não leva 50 anos para acabar. Por isso é tão importante santificar e sacralizar aquela mulher que decide se reproduzir e demonizar a mulher que decide que não quer ter filho, que não quer usar o corpo dela para isso, né? Porque a gente tem todo um sistema de sistema socioeconômico, sociopsicoeconômico, que se sustenta nessa lógica de quem é o povo que trabalha. Quem já está aqui há mais tempo já deve ter cansado de me ouvir falar, mas as palavras, né, gente, é proletariado, né, de prole. A palavra é proletariado, que quem trabalha é a prole, que no caso, por enquanto, vem da gente. Eu quero depois, a gente não sei se não vai ter tempo hoje, mas a gente precisa começar uma discussão também. Me questionaram lá no Instagram, dizendo que eu só falo das mulheres que têm útero, eu não falo das mulheres que não têm útero, quando eu estou falando de trabalho reprodutivo e tal. E aí, assim, é importante a gente descrever o que a gente está falando de trabalho reprodutivo. Eu acho que eu já repeti sistematicamente isso, que a gente não está falando só do trabalho de gestar e parir. E eu acho que é muito importante, não estou em lugar de fala para, mas é muito importante a gente ouvir das mulheres trans como, ao fazerem a transição, se tornarem mulheres trans, elas terminam entrando no mesmo sistema de expropriação da força de trabalho delas, né? Quando elas se tornam mulheres, quando elas fazem a transição. E é incrível como essa questão do gênero é um treco complicadíssimo, né? Porque, cara, é muito louco. Eu fico pensando, tá, a pessoa já esteve num outro lado em que a sociedade contou para ela como é que se faz. É tão forte essa coisa de ocupação de papéis, né? Que aí, quando a mulher se torna mulher trans, ela também entra num lugar de o trabalho dela explorado. Não o trabalho de gestar e parir, mas o trabalho de cuidado. E aí, o que é mais louco ainda? Essa exploração é tão perversa que o que nós temos visto também em contexto clínico acontecer. E aí eu tenho amigas trans, e aí a gente tem bastante discussão sobre isso, né? O que a gente tem visto acontecer? Que essas mulheres que teriam perfeita condição de dizer aqui não, né? Porque elas se sentem, não é que elas se sentem melhor, mas assim, ser explorada nessa condição as coloca numa condição maior de mulheridade do que se elas não tivessem sendo exploradas. Então, não estou aqui culpabilizando de maneira nenhuma, né? Nem responsabilizando, não é isso. Mas é uma coisa muito perversa, né? Porque como é que, veja, a condição para eu ser mulher é eu me sujeitar aos dispositivos que estão colocados aí, né, sobre o que é, sobre a mulher e sobre o que é ser mulher. É duro, gente. Olha, a gente roda, roda, roda e a sensação que dá é que a gente está sempre que nem peru tonto, né? E sobre a formação da família, recomendo o livro. Ai, meu Deus do céu, do Engels. A origem da família, da propriedade privada e do Estado.
Friedrich Engels, Origem da Família, Propriedade Privada e do Estado. Razão 1 pela qual eu recomendo esse livro, pela temática mesmo, e aí até a palavra família está associada ou tem uma raiz etimológica lá muito próxima da palavra escravidão, escravos, uma coisa assim. Mas o mais interessante do livro é a treta científica que sempre existe, né, gente? Nem Engels escapou disso, nem Freud, que nas cartas dele com Flies, tá lá. Várias tretas com gente que roubou as ideias deles. Mas, além da treta científica, mas é muito interessante para a gente ver como que a formação da linhagem não é patrística, gente, como que é o nome? Patrilinear. A formação da linhagem patrilinear teve uma função... Primeiro, ela surge em função dos instrumentos de trabalho, porque era tudo matrilinear. Era tudo. Diz que vem a treta deles. Não, era tudo. Não, é assim, era tudo assim. Do meu ponto de vista, era tudo matrilinear. Porque não se sabia que os homens participavam da reprodução, que tinha que ter uma célula deles lá, esse conceito não havia. Então, isso começa junto com duas coisas. Começa, talvez, né? Será, com essa hipótese de que será que talvez os homens participem da reprodução? Coisa 1 e coisa 2, em função dos instrumentos de trabalho. É muito louco a gente pensar como que o trabalho molda a sociedade de um jeito. Eu nunca tinha estudado isso antes, entrei em contato com esse livro há muito pouco tempo, considero que minha formação, tanto em psicodinâmica quanto em ergonomia da atividade, não minha formação, considero que a formação em psicodinâmica e em ergonomia da atividade é precaríssima quando a gente fala de gênero e quando a gente fala de trabalho feminino, precaríssima. Porque eu tô sendo elegante, porque tipo, é nula, né? E vale muito a pena a gente entender como quem ia ficar com os instrumentos de trabalho foi que determinou o surgimento de tudo que a gente está vivendo hoje, né? Porque os homens não herdavam os instrumentos de trabalho. Quem herdavam eram os filhos da mãe. E até essa terminologia filho da mãe, gente, Lacan é incrível, a linguagem é o máximo e a gente vai ter bastante tempo para falar disso. Para quem vai assistir a gente gravado depois, tô parecendo aquelas apresentadoras, né, gente? Para quem vai assistir a gente gravado depois, curte, compartilha no canal do Instagram, ativa o sininho, @Anclog, @Psitrafem. Beijos, nos vemos semana que vem. Encerrar a gravação. E para quem está chegando esse semestre, recomendamos muito também o livro que foi do semestre passado, que é o Criação do Patriarcado. Criação do Patriarcado, da Lerner. Inclusive, ela critica um pouco a visão do Engels, né? Então, é um livro também que não é de um homem do século XVIII. Não, é dela. E é uma mulher que está falando, né? E é maravilhosa. Beijos, gente. Tchau, Ingrid.